Hebron, Igreja Viva. Pegue sua Bíblia, por gentileza, e abra no livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Quem não achou, diga: estou procurando. Pois é, Gênesis dá um trabalho de achar, né, irmão? Pensa num livro que dá trabalho. Eu quero ministrar algo nessa noite, irmãos. Deus tem falado comigo através dessa palavra. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui com uma nova identidade. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Diga: val do Jaboque. Eu sei que você é muito educado, eu sei que você é uma pessoa, né? Mas eu preciso que você pegue mais pesado. Preciso que você põe para arrebentar aí. Diga: val do Jaboque. Melhorou. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Diga: tudo. Não, mais forte, diga: tudo. Amém. Olhe para cá. Esse episódio aqui aconteceu no momento em que Jacó saiu da casa de Labão com a sua família, com os seus materiais, com os seus bens, com os seus empregados, com os seus animais. Esse momento é o momento em que Jacó sai com a sua família, com os seus empregados, com os seus animais. Ele estava saindo da casa de Labão. Ele estava atravessando um ribeiro cujo nome era Val do Jaboque. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Queridos, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de Jacó. Só que a gente conhece uma oração muito típica, uma oração padrão, antiga, que diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de... e o Deus de... Não tem como falar de Jacó sem falar de Isaac, e não tem como falar de Isaac sem falar de Abraão. Abraão, todo mundo conhece. Abraão, um gigante na fé. Abraão tinha um sonho. O sonho de Abraão era ser pai. Abraão, ele era um homem rico, ele tinha tudo que ele quisesse comprar. Só que a grande questão é que ele não podia comprar o sonho, porque o sonho de Abraão era ser pai. A sua mulher não podia engravidar, ela era estéril. Mas o sonho de Abraão era ser pai. Ele orava a Deus, falava: eu quero ser pai, eu quero ser pai, o meu sonho é ser pai. Mas aí tudo acontece no tempo de Deus, tudo acontece no momento certo. E um belo dia, Deus resolve realizar o sonho de Abraão e dá um filho para Abraão. E Abraão coloca o nome desse filho de Isaac. Isaac significa sorriso. Antes do sonho, Abraão andava de cara fechada, porque o sonho dele não tinha sido realizado. Mas depois do sonho, agora ele anda com um sorriso do lado. Você está entendendo? Depois que Deus realizar o teu sonho, o teu sorriso vai ficar escancarado. Você crê? Abraão estava feliz da vida. Só que antes disso acontecer, Deus tinha feito uma promessa. Diga: promessa. Não, você não falou, diga: promessa. Deus tinha feito uma promessa. E sabe o que eu aprendo aqui? Promessa versus sonhos. Ok? Repita comigo, diga: promessa versus sonhos. Mais forte, diga. Mais uma vez. O sonho de Abraão era ser pai de um filho, mas a promessa de Deus é que ele fosse pai de uma nação. Eu vou repetir: o sonho de Abraão era ser pai de um filho, mas a promessa de Deus é que ele fosse pai de uma nação. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu aprendo uma coisa: o sonho é menor do que a promessa. Vou repetir: a promessa é maior do que o sonho. O sonho é bom, mas a promessa é melhor. Vou te falar uma coisa aqui. Abraão estava feliz da vida. O Abraão: sim, Senhor. Tudo bem, meu servo, tudo ótimo, Senhor.
Eu estou feliz, estou arrebentando. Ó, meu sonho aqui, ó, realizei. Estou vendo, meu filho. Abraão, sim, Senhor, pode falar, pode pedir o que o Senhor quiser. Eu quero teu filho, Abraão. Eu quero teu sonho. Meu Senhor, mas o meu sonho é do Senhor também. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O meu sonho é do Senhor. Abraão, você não está entendendo. Eu quero que você mate o seu filho para mim. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Eu quero que você sacrifique o teu filho para mim. Quem é pai aqui ou filho? Levante a mão. Quem é pai? Quem tem filhos aqui, por gentileza? Quem tem filhos aqui? Você já parou para imaginar? Meu irmão, você já parou para imaginar Deus virar para você e pedir o teu filho? Você está entendendo o que eu estou falando? Você conhece essa palavra melhor do que eu. Você conhece essa história melhor do que eu. Peraí, Deus, o Senhor está falando que o Senhor quer o meu sonho? Meu filho, eu quero o teu sonho. Abraão faz o quê? Ele pega o filho, o sonho dele, chama seus empregados, 2 empregados, e vai para o monte. Ele pega a lenha, pega o martelo, pega o fogo e vai para o monte. Ele chega no início do monte e fala com os empregados. Olha, presta atenção. Ele vira para os empregados e fala assim: fiquem aqui, que eu e o menino vamos sacrificar, mas daqui a pouco nós vamos voltar. Espera aí. O projeto era ele sacrificar o menino e ele voltar sozinho, porque o menino ia ser sacrificado. Mas ele usou um verbo no plural. Ele disse nós. Sabe o que eu aprendo aqui? No fundo, Abraão tinha fé, tinha esperança que Deus ia mudar de ideia. A primeira palavra ele liberou no início do monte, e ele fez exatamente aquilo que ele falou. Ele subiu com o garoto. Aí no meio do monte o menino pergunta: pai, eu tenho a lenha, o fogo, o senhor está levando, o martelo o senhor está levando, mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? Cadê o sacrifício, pai? Eu acho que foi a pergunta mais difícil que o filho fez para o pai. Abraão vira para o filho e libera uma segunda palavra. Ele olha para o filho e fala assim: meu filho, Deus proverá para si o sacrifício. Ele libera uma segunda palavra. Quando eles chegam lá no topo da montanha, cujo monte era Moriá, Abraão coloca o menino, amarra os braços, amarra os pés. Quem sabe ele não estivesse chorando sobre o seu filho. Ele pega o martelo, e na hora que ele estende o cutelo para poder matar o menino, sacrificar o menino, brada a voz do Deus Altíssimo e fala: Abraão, não mate o teu filho. Tem coisas que acontecem na nossa vida, não é para a gente ficar desesperado, não é para a gente se matar, não é para a gente morrer de depressão. Tem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, mas é só para nós provarmos para nós mesmos e para Deus qual é o tamanho do nosso amor. Será que eu amo mais a quem? Ao sonho que Deus me deu ou ao Deus do sonho? Porque tem gente que fica pedindo sonho para Deus, aí Deus dá o sonho, nem na igreja ele volta mais. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém.
Aí Abraão fala, pega o menino, Abraão. Abraão levanta o filho e Deus vira para ele e fala assim: a partir de hoje eu cumpro a minha promessa na tua vida. Olha para as estrelas, Abraão, vê se você pode contá-las. O que Deus estava querendo dizer? Você será pai de uma grande nação. Para quem queria ser pai de um filho, agora se tornou pai de uma grande nação. Você sabe o que Deus falou? Pode ir embora, Abraão. Você agora tem autonomia para ser chefe, para ser pai de uma nação inteira. E detalhe, além de eu ter cumprido a minha promessa na sua vida, faz o seguinte: leva o teu sonho de bonificação. O tempo passou, Isaac cresceu, se tornou um homem. Chegou a hora de casar. Abraão chama o seu servo Eliezer. Eu quero que você vá e convença uma noiva para se casar com meu filho Isaac. Meu senhor, mas é uma tarefa muito importante. Será que eu estou à altura de fazer tal coisa? É algo muito importante, meu senhor, eu não posso errar. Aí Eliezer vai pegar 10 camelos e vai em direção, em busca de uma noiva para se casar com o filho de Abraão, Isaac. Abraão fala: Eliezer, a noiva que aceitar se casar com o filho, com o meu filho, a noiva que quiser se tornar e se aceitar o desafio e aceitar o compromisso, dê presentes. Toma, leva ouro, leva prata, leva pérolas. Toma lá. Será que você queria algum tipo de ouro na sua casa? Será que seria ruim para você de você receber alguns milhões na sua casa, irmão? Será que seria assim, você ficaria triste se alguém levasse uns camelos levando uma tonelada de ouro, de alguma coisa para sua casa? Quem ficaria triste, diga amém. Quem é que não queria receber uma grande fortuna? Mas a condição era o quê? Tinha que se tornar noiva do filho de Abraão. Agora vai Eliezer em busca da noiva. Ele decide ir para um local que naquele momento, naquele horário, muitas jovens moças apareciam para pegar água de um poço. Ele chega com seus 10 camelos e ele tem uma ideia. A ideia que ele teve é a seguinte: peraí, como é que eu vou encontrar uma noiva para se casar com o filho do meu senhor? Já sei. Aquela que der água para eu beber e que der água para os camelos também, essa será a escolhida. Não pode ser qualquer uma, tem que ser a escolhida. Vira para quem está do céu e fala assim: tem que ser a escolhida. Quando ele chega, aí é conjectura minha, tá? É conjectura minha. A moça já vem para pegar a água do poço. Ele vira, isso é conjectura minha. Ele vira para a primeira moça, para a primeira candidata, e fala assim: será que você poderia me dar água para beber? Claro, educadamente, ele bebeu a água. Mas quando ele fala: será que você poderia dar água para os meus camelos? 10 camelos? Ela: não, peraí. Se você quiser água, que dê água para o camelo, que dê você mesmo. Eram quantos camelos? Quantos camelos? Ela foi embora, não passou na prova. Conjectura. Aí vem a segunda: será que você poderia dar água para eu beber? Educadamente, toma, beba água. Será que você poderia dar água para os meus camelos? Não vou dar água para camelo nenhum não. Se o senhor quer, eu dou água para o senhor, para o camelo não dou não. Perdeu. Agora vem Rebeca, uma menina iluminada. Ele olha para ela, meu irmão, e ele pede: será que você poderia dar água para eu beber? Claro, meu senhor, beba da água. O senhor quer, acho que você vai até glorificar agora, o senhor quer que eu também sirva água para os seus camelos? Aí peraí, meu irmão, presta atenção. Ele nem precisou falar. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso tudo? Segundo alguns biólogos aí, estudiosos, um homem com sede, ele bebe cerca de 1 litro de água.
Mas um camelo com sede, ele bebe aproximadamente 150 litros. Eram 10 camelos. 150 litros vezes 10 dá quanto? 1.500. Pastor, posso falar? Posso falar, irmãos? Dar água para homem é fácil, qualquer um dá. Eu quero ver dar água para camelo. Posso falar, irmãos? Dar água para homem é só vir para a igreja quando o carro tem gasolina. Dar água para camelo é mesmo que você tenha que pegar ônibus, mas você vem. Dar água para homem é ser crente só aqui dentro da igreja quando todo mundo está vendo. Dar água para camelo é ser crente lá fora. Dar água para homem é dar dízimo, é ser dizimista mês sim, mês não. Dar água para camelo é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Dar água para homem é fácil, quero ver dar água para camelo. Só que lembra da condição: o Eliezer foi enviado para convencer a noiva, e a noiva que decidisse se casar com o filho do senhor dele, iria receber o que? Presentes. Aí ele pergunta, ele contou a história para ela, ela aceitou se casar, aí já começa a receber os presentes: joias, pérolas preciosas, ouro, prata, bronze. Ela se tornou rica de uma hora para outra. Você não entendeu a revelação não, né? Olha para cá. Abraão representa Deus, Isaac representa o Espírito, Eliezer representa o Espírito Santo, que foi enviado para convencer a noiva. Voltando, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, Eliezer representa o Espírito Santo, Rebeca representa a igreja. Eu vou repetir: Abraão é representado pela pessoa de Deus, ou seja, Abraão está simbolizando a pessoa de Deus. Isaac representa Jesus Cristo, Eliezer representa o Espírito Santo que foi convencer a igreja. A igreja é representada por Rebeca. Pastor, não estou entendendo não. Eu vou desenhar para você entender. Deus enviou o Espírito Santo para convencer a noiva para se casar com o Filho de Deus. A noiva que decidisse fazer uma aliança com o Filho de Deus, a noiva que aceitasse o compromisso e que fosse convencida pelo Espírito Santo para se casar com o Filho de Deus, receberia presentes, receberia bênção, receberia dádiva. Ei, meu irmão, toma posse dessa palavra. Você está dando água para camelo, então você está no caminho certo. Você decidiu se casar com o Filho do Senhor Deus, então você é a noiva de Cristo, então você é a noiva do Cordeiro. Levanta a sua mão aí, só você que vai casar com o Filho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o que acontece? Rebeca vem, conhece Isaac, eles se casam. Abraão já está bem velho, e ele chama seus 8 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Não, fala mais forte. Quantos? 8. Está velho, agora ele tem que distribuir a sua herança. Aí ele chama o primeiro filho, dá presente, o segundo presente, o terceiro presente, o quarto presente. Ele dá presente para 7 filhos. Quantos filhos? Só que quando chegou na frente de Isaac, Abraão vira para ele e fala assim: para você eu vou dar toda a minha herança. Para todos os 7 filhos Abraão deu presentes, mas para Isaac ele deu toda a herança. Pastor, não entendi. Só tem direito de receber herança quem passa pela experiência do sacrifício. Quer mole, irmão? Quer moleza? Como diz uma professora nossa antiga lá no Rio de Janeiro: quer moleza? Senta no pudim.
Rebeca engravidou de 2 filhos, Jacó e Esaú. Os 2 nascem praticamente no mesmo momento, só que Esaú sai primeiro e Jacó agarrado no calcanhar dele. Os meninos crescem, se tornam jovens rapazes. Esaú era menino do campo, gostava de ficar no mato caçando, gostava muito. Jacó já era um menino mais reservado, gostava de ficar em casa. Jacó não era daquele tipo de usar força física para trabalhar, não. Ele usava a mente. Quem está entendendo o que eu estou falando? O cabra era sinistro. Esaú já era mais da força física, Jacó não, usava a mente. Aí um belo dia, Isaac já estava velho, quase morrendo, não estava nem enxergando direito. Ele queria comer. Ele queria comer um ensopado. Aí ele chama o seu filho mais velho, quem? Esaú, aquele que tinha a promessa e o direito da bênção da primogenitura. Deixa eu abrir um parênteses aqui e deixa eu te contar uma coisa muito séria. Esaú, por direito, ele tinha a bênção da primogenitura, ou seja, ele seria o chefe da casa, ele seria o dono de tudo quando o pai morresse. Ele teria a bênção do pai, por direito, por seu filho mais velho. A bênção estava sobre Esaú. Um belo dia Esaú estava vindo da rua, do mato, estava cansado e com fome. Diga, ele estava cansado e com fome. Diga, cansado. Não, você está cansado mesmo, irmão. Diga, cansado e com fome. Ele chega em casa cansado e com fome. Jacó tinha acabado de preparar um rango, estava cheiroso, estava gostoso. Esaú vira para Jacó e fala assim: ô mano, dá um pouquinho aí. Sabe o que Jacó responde? Eu dou, mas você vai ter que me passar o direito da bênção da primogenitura. Esaú estava cansado e com fome. Ele fala: fechou, vamos assinar um contrato. A bênção da primogenitura é para mim agora. E ele passou o direito da bênção da primogenitura para Jacó. Ele trocou, só para comer. Você sabe qual é o problema do ser humano? Qual é o maior problema do ser humano? É trocar aquilo que é mais importante para ele, pela vida inteira, por aquilo que ele mais precisa por um momento. Esse é o pior erro do ser humano. O cara estava debilitado: pastor, eu não posso tomar nenhuma decisão quando eu estiver cansado, não. Eu não posso tomar nenhuma atitude quando eu estiver debilitado, não. Esse é o pior, é o maior erro do ser humano. Ele assinou um contrato com Jacó. Teoricamente, Jacó agora teria o direito da bênção da primogenitura. Agora o fato se passa dentro do quarto. O pai estava quase morrendo, e ele pede a Esaú. Quem é o filho que ele pede? Esaú. Eu quero que você faça um ensopado. Vá lá no campo, mate um animal, faça um ensopado, dê para o seu pai, porque antes de eu morrer, eu quero comer o ensopado, eu quero te abençoar. Só que quando ele foi matar o animal, Jacó já vinha com um pratinho pronto. Jacó vai no próprio quintal, mata um cabrito, prepara junto com a mãe, chega no quarto. Quando Jacó entra no quarto, Isaac pergunta: quem está aí? Aí Jacó responde: Esaú. Isaac pergunta: quem está aí? Jacó responde: Esaú. Ou seja, ele se faz passar pelo irmão só para se favorecer, só para ter o favorecimento. Aí o que ele faz? Ele dá a comida para o pai. O pai abençoa ele. Tudo que você fizer vai dar certo, tudo que você colocar a mão vai dar certo. Abençoa. Quando Esaú chega, ele descobre que Jacó tinha tomado a bênção no lugar dele. Meu irmão, Esaú fica endemoniado. Ele promete Jacó que iria matá-lo. Quando Jacó é jurado de morte, ele simplesmente sai de casa fugido. Ele foge de casa. Ele sai de casa sem nada. Ele não leva absolutamente nada. Ele sai de casa fugido, envergonhado, fracassado, com a cabeça baixa, absolutamente sem nada. Ele para num determinado local para descansar, dorme, tem um sonho. Naquele sonho ele simplesmente tem um encontro com Deus. E naquele momento ele faz uma aliança com Deus. Ele fala o seguinte, ele fala: Deus,
se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der pão para comer, água para beber, oh meu Pai, se o Senhor for comigo, preste atenção, queridos, ele pede alimento para Deus, ele pede a companhia de Deus, ele inclusive chega a pedir: se o Senhor for e me trouxer de volta para a terra dos meus pais, eu serei fiel ao Senhor. Preste atenção no que Jacó pediu para Deus. Ali começa uma jornada de coragem, e ele segue viagem. Ele encontra Raquel, sua futura esposa, a mulher por quem ele se apaixona. Chega na casa de Labão, seu tio, e ele trabalha 7 anos para poder se casar com a Raquel. 7 anos de graça. Quando ele trabalha os 7 anos, ele cumpre os 7 anos, aí ele vai se casar. Só que lá você sabe que o casamento era feito com o rosto coberto, não tinha como ele saber. No dia seguinte ele descobre que a moça com quem ele se casou não foi Raquel, foi Lia. Labão passou a perna dele. Espera aí, Jacó ficou desesperado. Você me passou para trás, você me enganou. Espera aí, Jacó, agora eu que estou falando. Você não passou seu pai para trás? Pois é, tudo que a gente planta, a gente colhe. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mas aí, conclusão, para quem queria se casar com Raquel, ele teve que se casar com Lia, com a serva de Lia e com a serva de Raquel. Para quem queria se casar com uma, agora teve que se casar com 4. Tem gente que não dá conta de uma, agora vai ter que dar de 4. É, meu irmão. Aí o que aconteceu? Jacó trabalha mais 6 anos, total de anos trabalhados, 20 anos. 14 mais 6, 20. Durante os 6 anos que Jacó trabalhou, após os 14 que ele trabalhou sem 1 centavo, os 6 anos que ele trabalhou, ele se tornou mais rico do que Labão. Ele enriqueceu. Agora Jacó tem família, agora Jacó tem riqueza, agora Jacó tem animais, agora Jacó tem empregado. Só que quando ele saiu de casa, ele saiu sozinho, ele saiu sem nada. Ele saiu na miséria, no fracasso, no sofrimento. Ele saiu fugido. Ele atravessa por um caminho sem nada, sem ninguém, sem amigos. Porque normalmente quando a gente não tem nada, a gente não tem amigo. Mas quando a gente tem alguma coisa, não vai faltar amigo. Tem um monte de amigo para te ajudar, para te aconselhar. Só que quando você não tem nada, some todo mundo. Geralmente é assim. Jacó passa pelo Val do Jaboque, sem nada, sem ninguém, sem amigo. Ele só passa com a promessa que Deus tinha feito para ele. Quando ele chega na casa de Labão, ele prospera. 20 anos depois, o Deus que tinha feito uma aliança com ele lá atrás aparece de novo e fala: Jacó, chegou a hora de voltar. Eu sou o Deus que se encontrou com você. Chegou a hora de voltar para a terra dos seus pais. Jacó pega toda a sua família, Jacó chama todo mundo e vai em direção à sua casa. Olha que coisa linda, queridos. Aí ele chega no Val do Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 22 diz assim: e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Preste atenção. Quando Jacó chegou no ribeiro, ele chama toda a sua família, suas esposas, seus filhos, pega seus empregados, seus animais, pega tudo que ele tinha. Parece que eu vejo um filme passando na cabeça de Jacó, porque quando ele saiu de casa fugido, pelo mesmo caminho que ele passou, atravessou o rio, ele estava sozinho, sem nada, sem ninguém. Talvez alguém estivesse por ali naquele momento e tivesse olhado Jacó passando sem nada, sem ninguém, sem amigos, sem nenhuma expectativa. Só que 20 anos depois, ele chega no mesmo local. Agora ele passa a sua família, agora ele passa os seus empregados, agora ele passa os seus animais, agora ele passa todos os seus bens. Aí Deus aparece. Algumas versões falam que foi um anjo de Deus. Outras versões falam que foi
um homem de Deus, mas eu prefiro a versão que diz que foi o próprio Deus que apareceu. Quando o próprio Deus aparece diante de Jacó, Deus faz uma pergunta. Deus pergunta para Jacó assim, ó: qual é o teu nome? Peraí, Deus sabia que o nome de Jacó era Jacó. O óbvio é uma pergunta óbvia. Deus sabia que o nome de Jacó era Jacó. Mas você sabe o que instalou aqui dentro da minha cabeça? Deus tinha feito uma obra na vida de Jacó. Durante esses 14 anos foi um aprendizado, foi um processo para um aprendizado. Durante esses 6 anos a mais, foi um processo, foi um aprendizado. Jacó já estava praticamente quase no seu nível de download de 95%. Só que quando ele chega diante do val do Jaboque, e Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Eu acho que Jacó se lembrou lá do dia em que ele apareceu no quarto, em que o pai dele, Isaac, perguntou: quem está aí? Aí Jacó responde: é Esaú. O caráter dele era um caráter duvidoso. O caráter de Jacó, ele podia pôr preço, porque era negociável. E tudo que é negociável, tudo que tem preço, pode ser comprado. Só que agora Deus queria ensinar algo para Jacó, que não estava baseado em preço, estava baseado em valor. Porque o que tem valor, não tem preço. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. É por isso que muita gente no Brasil está passando o que está passando. Porque os maiores corruptos às vezes nem são os que estão lá no Senado, lá junto com os deputados. É o próprio povo. Porque os maiores corruptos às vezes se vendem por 50 milhões. Mas tem gente aí fora que às vezes se vende por causa de 50 reais. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Quando Jacó recebeu essa pergunta, Deus pergunta: qual é o teu nome? Ele se lembra. O pai perguntou: quem está aí? Ele responde: Esaú. Caráter duvidoso. Só que agora a obra já estava feita, o processo já estava quase pronto. Aí ele reconhece quem ele era, e ele responde: o meu nome é Jacó. Era tudo que Deus precisava ouvir. Aí Deus responde para ele: então a partir de hoje eu mudo a tua identidade. Você não se chamará mais Jacó. A partir de hoje você se chamará Israel. Deus muda o nome. O mesmo lugar que ele atravessou sozinho, sem ninguém, sem amigo, sem família, na miséria, no fracasso, no sofrimento, é o mesmo lugar que ele passa com um novo nome, com uma nova identidade, com uma nova história. Só que agora ele passa com família, com empregados, com riqueza, com animais. Talvez alguém olhasse e dissesse: aquele ali é Jacó. Não, aquele ali era Jacó, agora ele é Israel. Ei, eu subo nesse altar hoje à noite, revestido pela glória de Deus, dominado pelo poder da profecia, para te dizer que esta noite se transforma num val do Jaboque, simbolicamente, pelo qual você passou, em que as pessoas talvez dissessem que não fera ninguém, não vai conseguir nada, não é nada, não conseguiu nada, não será nada. Mas eu declaro na autoridade do nome do Senhor: Deus muda a sua história, Deus muda a sua identidade. Ei, pelo mesmo lugar em que as pessoas falaram que você não tinha nada, é o mesmo lugar que você vai passar, em que as pessoas vão dizer: tem tudo, tem tudo, tem tudo. Toma posse dessa palavra aí. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar, meu irmão. Levante a sua mão, levante a sua voz, fala alguma coisa para Deus. Escuta só.
Depois que Jacó atravessa o val do Jaboque, com a família, com seus empregados, Jacó estava feliz, sim ou não, irmão? Jacó estava feliz, sim ou não? Mas tem gente que não gosta de ver a felicidade dos outros. Você sabe o que aconteceu? Depois que ele passa o val do Jaboque, chega uma má notícia para ele. Alguém chega para ele e fala assim: olha, eu vim aqui te avisar que o teu irmão Esaú está vindo com um exército aí para te matar. Notícia ruim. Ninguém pode ver felicidade de ninguém que já quer estragar. Tem gente que não gosta de ver você crescendo. Tem gente que não gosta de ver você conquistando teu sonho. Sabe por quê? Porque o teu sonho é maior do que você. E aí quando o teu sonho ele floresce, alguém já quer matar o teu sonho. Aí Jacó tinha duas escolhas: ou ele continuava, ou ele voltava. Você sabe o que acontece? Posso falar um negócio aqui, irmão? Você sabe por que tem muita gente que tem prazer em divulgar notícia ruim? Você sabe por que notícia ruim chega mais rápido do que notícia boa? Pode ver, faz aí uma média aí. Você olha no Facebook, tem mais gente disposta a compartilhar tragédia, a compartilhar vitórias. Tem mais gente disposta a compartilhar notícia ruim do que gente disposta a compartilhar notícia boa. Porque é muito difícil a gente se alegrar com a vitória dos outros. Até me incluí nessa. Só que eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja, ela se alegra com a vitória do irmão. E quando Deus vê, quando Deus entende que você se alegrou com a vitória do teu irmão, Ele diz assim: está na hora de eu abençoar o meu servo também. Aí olha só, Jacó tinha duas escolhas: ou ele voltava, ou ele seguia. Tinha que ter coragem, né, irmão? Ele estava só com a família, e o irmão estava vindo para matar ele com um exército. Só que quando Esaú chega, ele tem uma surpresa. Que surpresa, pastor? Ele está procurando Jacó. Só que quando ele chegou, ele encontrou um cara que trabalhou 14 anos de graça. Quando ele chegou, ele encontrou um cara que tinha saído de casa na miséria, no fracasso, no sofrimento. Ele encontrou um cara rico. Quando ele encontrou o Jacó, entre aspas, o Jacó que tinha saído de casa sem ninguém, sem amigos, agora ele encontrou um homem com família e com filhos. E para a gente encerrar, quando Esaú chega, ele tem uma surpresa. Por quê, pastor? Porque ele estava procurando Jacó. Mas quando ele olha, ele tem uma surpresa. Quando ele chegou, ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Tem gente que vai te procurar no nível da desonra. Tem gente que vai querer te achar no nível da humilhação. Mas vai ter viagem perdida, vai ter uma surpresa. Porque quem for te procurar no nível da desonra, vai te encontrar no nível da dupla honra. Dupla honra. Vai te procurar no nível da doença, mas vai te achar no nível da cura. No nível da cura. Vai te procurar no nível da tristeza, mas vai te achar no nível da felicidade. No nível da felicidade. Vai te procurar no nível da humilhação, mas vai te achar no nível da exaltação. Só quem toma posse dessa palavra aí, levanta a mão e adore a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Igreja viva! Você crê em ato profético? Sim ou não? Vamos fazer o seguinte: crente não mente, crente fala a verdade. Se você crê, você não precisa fazer. Aliás, se você não crê, perdão, se você não crê, você não precisa fazer. Mas se você crê,
Você vai fazer uma gentileza de sentar no seu banco, por gentileza. Vai sentar no seu banco. Eu vou bradar forte, eu vou dizer: Igreja Viva! Você vai dar um brado bem forte. Se você crê, só quem crê. Se não crê, não precisa fazer, só assiste. Aí eu vou perguntar: qual é o teu nome, igreja? Você vai levantar da cadeira e vai dizer: Israel, simbolicamente, entendeu? Simbolicamente, você vai dizer Israel simbolicamente, porque Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou a história de Jacó. É o que vai acontecer na nossa vida aqui esta noite, em nome de Jesus. Hebron.